Boa tarde a todos. Hoje nós estamos começando a nossa aula ao vivo aqui, que nós vamos falar, de gramática, leitura e provas de inglês. Deixa eu colocar aqui para nós, espera aí. Então vamos lá, para quem não me conhece, meu nome é Juliana Guimarães, eu trabalho com provas desde 2005 e o que eu escuto muito é isso, Perguntando sobre vocabulário, que é o nosso tema de hoje. Então, eu vou colocar aqui na tela o nosso tema, que é gramática, leitura, provas de inglês. Hoje a nossa aula está começando às 13 horas, mas a partir da semana que vem nós vamos passar para 13h30, ok? Vai ser às terças-feiras, às 13h30, e os temas são variados, Pode ser de gramática, gramática com leitura, gramática, leitura e provas, enfim, pode ser várias coisas, Hoje a gente vai falar um pouquinho de tudo aí. Então vamos lá. Então eu coloquei aqui para nós, Nós vamos ver essa história do vocabulário nas provas de inglês de mestrado. Porque o que acontece? Eu recebo muitas mensagens, seja no WhatsApp, seja no direct, ou quando eu fazia aula experimental, e sempre aquela pergunta: o meu problema é vocabulário. Na pergunta não, uma resposta, Porque eu perguntava: qual é o seu nível de inglês? Como é que está o seu inglês? Não, eu até entendo, mas meu problema é vocabulário. E aí eu faço a pergunta, Vocabulário, que tipo de vocabulário? Porque com o tempo você começa a perceber que as pessoas falam que é vocabulário, mas qual exatamente? Não, eu não consigo fazer a prova porque é vocabulário. Então é isso que nós vamos tratar aqui hoje. E aí eu coloco o seguinte, vou colocar aqui, nós temos então dois tipos de vocabulário. O que eu chamo de vocabulário específico e o vocabulário estrutural. Então as pessoas pensam, mas vocabulário não é vocabulário? Sim, mas a gente pode definir aqui os dois, a gente pode separar os dois, porque dependendo, se o seu problema for no vocabulário específico, a gente vai para um caminho, se o vocabulário é estrutural, a gente vai para outro caminho. E é isso que nós vamos mostrar aqui hoje. Vamos começar então com o vocabulário específico. O que é isso? Então, vocabulário específico é aquele próprio de uma determinada área. Por exemplo, na área de marketing pode aparecer a palavra brand, é típico da área de marketing. Por exemplo, se você lê um texto da área de finanças e aparecer algum termo como cash flow, alguma coisa assim, é das finanças. Recursos humanos, se aparecer algum burnout, isso é típico de recursos humanos. Logística, se cair alguma coisa assim, supply chain, isso é típico. Isso é um vocabulário específico de uma determinada área. No caso da prova do Senex, por exemplo, que é dividida em área de humanas, exatas, biológicas, letras e artes, então cada uma dessas áreas também tem vocabulários específicos da área. Os outros que eu falei, que eu dei o exemplo aqui de marketing, finanças, recursos humanos, logística, é voltado para a prova da ANPAD, que é a área da administração. Mas você percebe que mesmo dentro dela você tem essa variação, de áreas e cada uma vai trazer o seu vocabulário específico. Vamos ver uns exemplos? Como a ideia aqui é fazer uma conexão entre as provas, quais são as provas que eu trabalho, Eu falei que eu trabalho com provas de mestrado desde 2005, a gente já trabalhou com vários tipos, não só ANPAD e Senex, hoje eu estou mais focada em ANPAD e Senex, e a prova do Senex, inclusive, tem várias similares, outras universidades que adotam provas similares do Senex. Então eu trago os dois modelos aqui para a gente trabalhar. Essa daqui é um texto, Esse aqui é um texto que caiu na prova de inglês da ANPAD, foi de novembro de 21, bem recente. O tema da prova era Hybrid Work, E aí você pensa, eu trouxe aqui um parágrafo, Aí você pensa, o que a gente pode aqui considerar como um vocabulário específico? Então, se você estiver olhando para essa tela, vamos pensar. Hybrid é um vocabulário específico deste tema.
Lembre-se que o vocabulário específico é da área ou é do tema. E aí nós temos mais. O que mais que a gente pode aqui, ó? Vai dando uma lida aqui junto comigo. Você pode colocar aqui no chat para mim. Quem assistir essa aula depois pode colocar aí nos comentários também. À medida que... Essa aqui é uma aula interativa. Então, gente, ó, você põe no chat, põe nos comentários, não importa, né? Vai pensando aí, vai dando uma lida nesse parágrafo e pensa, o que seria palavras aqui específicas desse termo? Hybrid work, na área aqui da administração. Então, hybrid é uma, né? A palavra work também, são palavras, né, hybrid work do texto aqui, que tem a ver com esse texto, com essa temática, vamos dizer assim. Research, ok, research sempre é uma palavra, né, assim, dentro da área da administração. Nós estamos fazendo uma prova de mestrado, então a palavra research, ok, entra aqui também. Não é dessa temática, mas ela é específica. Hybrid work tem a ver com employees, ok, sim. Palavra importante. Se você não conhece, busque um dicionário, busque aí, faça um glossário dela, qualquer dicionário, online ou físico. Organization também é uma outra palavra que a gente pode marcar como específico. E mais que a gente pode, vai dando uma olhada aí. Coloca aqui no chat para mim, vai só colocando. Remote work, sim, remote work também podemos. Temos remote work and in office time. In office time também tem a ver com esse tema, é específico desse tema aqui. E mais, vai seguindo as linhas. Hybrid work week model, ok, model, vamos pegar o conjunto, né, mas seria, né? Vamos pegar o todo aqui. O que mais que podemos falar? Nesse tema que está falando hybrid work, nós temos work-life balance também, né? Seria específico para esse cenário aqui, para esse contexto. Eu sempre falo muito sobre contexto e aqui temos um. O que mais? Employees de novo aqui apareceu, né? Actually, daqui a pouco a gente comenta dele. Ele não necessariamente é específico desse tema. Ele vai entrar no segundo tipo de vocabulário. Hybrid temos aqui de novo, né? Podemos marcá-lo. Advantages, dentro desse contexto, dentro desse tema, sim, a gente pode colocar. Ah, mas eu não sei o que é Herit, eu não sei o que é Tauret, Advantages. Ajudaria, né? Ajudaria aqui, mas não quer dizer que sem elas aqui, não quer dizer que elas são assim específicas exatamente desse tema, mas sim, são, no caso desse aqui especificamente, um verbo, né? Que a gente vai falar daqui a pouquinho também, mais lá na estrutura. Um verbo mais ligado, um pouco mais diferente, não é toda hora que você vê, né? Mas vamos pensar no específico. Então, o específico da área, ok? Aqui nós marcamos alguns. Se tiver algum que eu não marquei ou que você acha que é específico, tipo Heritage não é necessariamente específico desse tema. Pode ser no tipo de texto, mas aí eu não quero falar como específico, eu quero falar como típico. Daqui a pouco entramos nele. Então tá, esse aqui é um exemplo da prova de inglês da Ampad, no sentido de isso aqui é para você se perceber. O meu problema é esse tipo de vocabulário? Se é esse tipo de vocabulário, isso é um vocabulário específico. Inclusive, para quem já fez o teste de nivelamento que está lá no meu site, você sabe que nenhuma das correções, né, nenhuma das questões, eu faço um breve comentário sobre isso, né, sobre o vocabulário específico e o vocabulário estrutural. Hoje nós estamos dando aqui um aprofundamento. Então, isso aqui é um vocabulário específico. Vamos ver a prova do Senex. Vou trazer um texto dela também para a gente dar uma olhada. Olha só. Nós vamos fazer o mesmo trabalho, tá? Nós vamos ver aqui uns exemplos, né? A mesma história. Aqui eu trouxe da área 3, tá? Das próximas semanas eu vou variando. O Senex, principalmente, eu vou variar. Um dia eu trago da área 3, ou da área 2, ou da área 1, ou da área 4, porque lá é cada área, né? A gente vai trazer vocabulários específicos. Aqui eu trouxe da área 3 porque
tem uma demanda grande para a área 3, que é a área de humanas. Então, essa prova foi uma prova que caiu em agosto de 2017. A fonte foi British Journal, vou marcar aqui, é o British Journal of Social Psychology. O tema, vamos pensar assim, era Social Identity. E aí eu pergunto a você, o que seria nesse texto aí? Vamos fazer agora a mesma análise para a turma aí do Senex. Nesse texto aí, o que seria, vamos dizer assim, vocabulário específico? Então, se você está pensando em social identities, nós vamos pensar assim, sim, conditions tem a ver com esse tema, discrimination, né? No outro, a gente marcou research, a gente pode marcar study para o estilo acadêmico, mas para o tema especificamente, a gente marcaria conditions, discrimination, o que mais? Social identity, também, né? Marcamos ele de novo. Minority group tem a ver? Tem a ver. O que mais? Both não tem a ver com esse texto, com essa temática, né? Não é um vocabulário específico deste texto. Mas relations Então, relations a gente daria para marcar. Perceptions tem a ver com essa temática. Discrimination de novo. Social identity de novo a gente pode marcar aqui. O que mais que a gente pode... conflict results tem a ver com essa temática também. The complex reality também tem a ver com a temática. Stigmatized groups tem muito a ver com essa temática, né, de social identity. Group-based emotions podemos marcar também. Dissatisfaction. Ambiguous também. Ok, marquei algumas para, de novo, a gente fazer o mesmo raciocínio. Essa é a sua dúvida? São nessas palavras? Essas palavras são vocabulário específico. Se o seu problema está no vocabulário específico, o que a gente pode fazer? Como é que a gente resolve, então, o problema do vocabulário específico? O problema do vocabulário específico é que ele é específico de uma área. Né? Se você é ANPAD, você vai ver qual que é a área. Que a área dentro da ANPAD você tem que estudar um pouco de todas as áreas, lembre-se disso. Você tem que estudar um pouco de recursos humanos, ler textos da área de psicologia, recursos humanos, né, voltado. Marketing, logística, ultimamente, né, coronavírus, hybrid work, qualquer coisa assim. Aquele texto especificamente foi tirado da BBC. Aqui embaixo na descrição desse vídeo eu estou colocando esses links, né? Para o pessoal da ANPAD tem aqui o link da BBC. O pessoal do Senex Área 3, eu coloquei o link. Esse link não é necessariamente aquele texto, tá? Mas é um link legal porque ele vai trazer vários journals. E a gente sabe que a prova do Senex são artigos acadêmicos e aqui o American Psychological Association é voltado para journal dessa área. Eu acho que você pode encontrar várias coisas interessantes aí para o público aí da área 3. Então, como é que você melhora esse problema? Lendo muito. Ah, mas isso é óbvio. Óbvio, mas ninguém faz. Eu falo assim, por que você não lê 3 vezes na semana? Por que você não pega um artigo, leia, faça glossário? É assim que melhora. É assim que tanto o pessoal da ANPAD quanto do Senex, você precisa criar uma sistemática de leitura para você melhorar o seu vocabulário específico. Ok? Não tem outra maneira, tem que fazer assim. Ok? Então aqui tem 2 dicas para a ANPAD, uma para o Senex. Então aqui na descrição do vídeo tem esses links. Como eu gosto muito de dar um homework, eu vou dar aí, ó, para a turma que está com problema no vocabulário específico, ó, para o pessoal da ANPAD, vocês vão fazer isso. Vocês vão aqui na descrição desse vídeo, entrar no link ali da BBC, vai escolher um texto da área da ANPAD, você vai ler e fazer glossário. Do Senex é a mesma coisa, você vai entrar lá naquele link, escolhe um texto ali, leia o abstract, leia a introduction. A introdução para vocês do Senex é mais interessante, leia ela.
Se ela for muito pequenininha, lê um pouquinho mais. E leia, faça glossário. É assim que a gente melhora o nosso vocabulário específico. Ok? Lendo bastante. Mas nós falamos do vocabulário específico, né? E o outro vocabulário, vamos ver ele agora. O outro vocabulário é o que eu chamo de vocabulário estrutural. O que é isso? Ele é relacionar a estrutura da língua. Então, se o específico é específico de um tema, de uma área, né? A área de humanas, a área de exatas, a área de marketing, a área de recursos humanos, o estrutural, ele é a estrutura da língua, não importa a área. Não importa se é humanas, se é exatas, se é biológicas, não importa a área, a estrutura ela é a mesma. Então, se o seu problema está aqui, então a gente vai trabalhar um pouco melhor nisso, né? Vou dar um exemplo de vocabulário estrutural, são os verbos modais. Por exemplo, um can. Um can ele é igual em qualquer texto, não muda nada. Aqui no vocabulário estrutural a gente vai trazer também vocabulários estruturais que são relacionados ao tipo de texto, porque também fazem parte da estrutura, ou seja, uma estrutura mais formal ou uma estrutura mais informal, como um advérbio. Né? Tem advérbios mais informais, tem advérbios mais formais. Então vamos lá no nosso exemplo. Nosso primeiro exemplo era Ampad. Vamos vê-la aqui, ó. Aquele texto do Hybrid Work. Então, nós vamos agora fazer o mesmo raciocínio. Você agora, né, se quiser parar o vídeo, se você está vendo depois dele gravado, vocês que estão fazendo agora, coloca aqui no chat. O que você identifica aqui como estrutura? O que é um vocabulário estrutural nesse texto aqui do Hybrid Work? Vamos lá, vamos fazendo por linha, ó. Present Perfect, sim, Present Perfect. Aqui no caso, né, uma voz passiva. Sim, mas vou marcar só, sem o Harold, aqui uma voz passiva, sim, estrutura. Vou até pôr ele de outra cor pra gente. Mais um Present Perfect, sem dúvida. Uma voz passiva no Present Perfect, sem dúvida. Você tem que saber. Voz passiva é igual para todos. Eu posso marcar shows. Shows é um verbo, vamos dizer assim, comum, né? Ele não faz parte exatamente de uma... Ele faz parte da estrutura, é verbo, né? Um verbo comum, sim, vamos incluir ele aqui. Mas, por exemplo, esse aqui é típico, né? Os pronomes, qualquer texto ele vai aparecer. Nós temos que saber lê-lo, claro, leitura tem muito a ver com essas amarrações dos pronomes. Você tem que conhecer os pronomes. Verbos típicos, como vou colocar aqui um show, vou pôr de outra cor, vou pôr lilás aqui. Show e want são verbos muito tradicionais de qualquer texto, não são verbos específicos de um texto, né? Mas sim, aparece mais uma temática que outra. Preposições, sim, preposições também, podemos colocá-las aqui, né? Tipo essa of. O many também, né? O se também é um verbo, vamos dizer assim, bem conhecido. Aqui, ó, um verbo modal, um could, né? Vamos marcar ele, ó. Aqui ele está acompanhado do be, né? Vamos colocar could be. Então, um verbo modal como um could, ele não importa qual que é a área. Ele não importa se é humana, se é exata, sempre could é could, né? É diferente de hybrid, porque hybrid só vai aparecer num contexto que está falando, nesse caso aqui, no caso do hybrid work, alguma coisa que tiver assim. Agora, could não, isso é estrutural. Qualquer estrutura, qualquer texto, qualquer área, aparece um could, aparece um there, aparece um present perfect, aparece preposição. Outro verbo aqui, ó, modal, é um may. Esse may aqui, ó, né? May, o be tá aqui de novo, ó, verb to be. Verb to be, inclusive, é o nosso tema da semana que vem. Tá? Nós vamos entrar a fundo nele, porque as pessoas, puxa vida, verb to be de novo. Vamos entender a importância dele. As pessoas não dão valor ao verb to be do jeito que deveria. Então, semana que vem a gente vai dar um olhar diferente, um olhar de leitura aí para o verb to be. Que mais? Once, ok, né? Esse tipo de pronome. Who, pronome relativo aqui também.
Agora, por exemplo, olha, advérbios, né, como actually. Ele é específico. Não, ele não é específico de área nenhuma, mas aqui a BBC, ó, esse é um tipo de texto mais... A BBC tem a característica de, né, de escrever textos informais, mais jornalístico. Então, o actually, ele é mais típico de estruturas mais informais. Mas eu não sabia o que ele é. Ok, vamos aprender glossário nele, né? Dicionário aí, olha aí o que ele é. Nós temos um outro aqui como widely, né? Também é estrutura, ele não depende do texto, ele não é específico de área nenhuma, ele é apenas um advérbio. Agora, esse aqui, o actually, por exemplo, é um advérbio muito, muito comum, né? Então, ele vai aparecer com bastante frequência e a gente acaba aprendendo. Mas ele é estrutura, ele não tem nada de ser específico, ele tem mais a ver com estruturas mais formais ou informais, no caso aqui, o informal. Nós temos um but aqui também, é estrutura, não é? Então, nós temos alguma coisa assim, there could be, aqui é um there could be, ele ajunta, né? There could be, com there is, né? There could be. Então, a gente tem essa estrutura aqui também, estrutural. Essa estrutura estrutural é ótimo, né? Esse pedacinho também que tem a ver com estruturas. Ok? Então tá claro, se o problema seu é na estrutura, é em verbo, é verbo modal, é advérbio, são pronomes, isso é estrutura, tá? Vamos ver agora aqui no Senex. Mesma coisa, olha. O que seria estrutura aqui para nós? Vamos pegar a primeira linha e vamos marcar? Colocando aqui no chat para mim, ó. Nós temos um this, ok, né? Which aqui também. Investigated. Interessante. Investigate verbos. Verbos, sem dúvida alguma, têm a ver com estrutura. Este é um verbo muito típico de artigos, né? Esse é um artigo, esse aqui é um texto tirado de um artigo acadêmico. Se é um journal, olha, que journal, a fonte dele. Então, você vê que o daquele da Ampage era tirado um texto informal e esse aqui já é um texto formal. É um verbo mais tipicamente, né, é estrutural sem dúvida, mas tipicamente ligados a estruturas mais formais, investigou e tal. É um estudo, investigou. Mas vamos ver aqui, ó, vamos pensar nas estruturas. A gente pode pensar ao can, verbo modal, né? Can aparece em qualquer tipo, né? Formal, informal. Can está em todo local. Ele é estrutura? Sim. Qualquer área? Sim. Área 3, área 2, área 1. Na Ampage? Sim. Qualquer temática de marketing, de área de finanças, biológica, finanças, recursos humanos, logística, aparece, sem dúvida. Né? O que mais que a gente, sim, as preposições, né? Aqui de novo, nós temos um among, vamos pegar uma preposição diferente, um among que é preposição, o both, o both, vai aparecer, o despite está na outra, né? A gente colocou, mas o both também faz parte de estrutura. Vamos pegar o between é uma preposição também, aqui faz parte da estrutura. Já falei do have, né, que eu comentei do outro, have been reported, aqui present perfect é uma voz passiva no present perfect. Então, são duas coisas, entender o que é voz passiva e entender o que é present perfect. Se você não sabe ler present perfect, se você não sabe ler voz passiva, se você não consegue identificar isso, se você não consegue identificar verbos modais, o seu problema é um vocabulário estrutural. Não é um vocabulário específico. Eu posso ter os dois problemas? Pode ter os dois. Mas eu só estou querendo mostrar para você como que você se situa aqui. Ok? Nós temos vários aqui de exemplos de estrutural. Tem o and, outras preposições, pronomes aqui um we, né? Preposição aqui de novo, to be considered. Então, assim, tá claro aqui? Beleza, então tá. Então, o que nós podemos fazer? Como é que a gente resolve este problema do vocabulário estrutural?
A partir de hoje, como eu disse, a gente está começando as nossas aulas ao vivo, elas são gratuitas, vai ser sempre aqui no YouTube, vai ser às terças-feiras, semana que vem vai ser às 13h30. Então nós vamos trazer aí bastante conteúdo aí de vocabulário estrutural. Alguma sugestão você pode me enviar também, você pode colocar aqui para mim. Mas a ideia é que a gente trabalhe bastante vocabulário estrutural. Vamos vir com outras temáticas também. A gente vai focar aqui. Uma outra forma, nós temos um curso formalizado que chama Gramática e Leitura. Você estuda comigo também através desse curso. Você pode estudar sozinho, você pode ter um professor particular, você pode ir para uma escola de inglês para estudar vocabulário estrutural. Sim, são possibilidades. Dou a minha sugestão. Se você quiser, de graça, se você quiser aqui, a gente está aqui todas as terças-feiras às 13h30, ok? Ficou claro então o que é um, o que é o outro? Eu espero que sim. Se tiver dúvida, por favor, me envie e coloque aqui nos comentários que eu respondo. E eu espero aí que você tenha gostado, né? Para quem está assistindo essa aula depois, por favor, coloque aí um like. Para quem está assistindo agora, por favor, coloque o nosso like aí se você gostou. Coloque os comentários, compartilhe, dê sugestões. E é isso então. Um beijo para você. Até semana que vem. E bons estudos.